Vamos continuar com o nosso estudo na física. Professor Leandro Mota apresentar para vocês agora a física do terceiro ano, que é eletricidade, tá? Vou passar um texto aí para vocês copiarem, tudo bem? Mas vamos explicar detalhadamente. Então, hoje é a nossa primeira aulinha de física e vou falar sobre a eletricidade, certinho? Então, vamos lá. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai falar, a eletricidade é uma forma de energia, não quer dizer que é a única, é uma das formas de energia, né? Então nós temos, por exemplo, a energia dos ventos, que é a energia eólica, a energia do sol, energia solar, a energia do movimento, que é chamada de energia cinemática, né? A energia de uma bateria, de uma pilha, né? Que é energia química, certo? Então, a eletricidade é um tipo de energia, né? Então, a gente pode vê-la através dos raios, né? Então, eles dissipam na atmosfera e também é uma das formas que a gente mais usa, né? Por exemplo, hoje no século 21, nós utilizamos a eletricidade para tudo, entendeu? Então, por exemplo, vocês estão me vendo agora por causa da eletricidade, porque você está com um aparelho elétrico, né? Ah, mas meu aparelho não está na tomada, professor, mas ele tem uma bateria, né? Se você estiver assistindo pelo celular, ele tem uma bateria. Se você estiver vendo na televisão, está ligada diretamente a uma corrente elétrica, né? E a bateria você carrega ela também na corrente elétrica, certo? E esse vídeo está hospedado em um servidor que precisa da energia elétrica. Então, hoje, no século 21, a energia é altamente essencial para a nossa vida, tá? Não vou falar que sem ela nós não vivemos, não, mas a eletricidade da forma que tá ali, né? Dos fios, né? Porque sem ela realmente não vivemos, porque nosso corpo ele precisa da eletricidade para poder movimentar. Esse movimento que eu faço aqui nos dedos é através de impulsos elétricos, tá bom? Então, a eletricidade é uma forma de energia, certo? Muito utilizado, ela é uma das maneiras mais fáceis de se transformar em outro tipo de energia, tá? Então, de onde que vem a eletricidade, né? A eletricidade a gente tem que voltar um pouquinho lá para a química e lembrar da estrutura atômica, né? Então, o que que acontece? Se a gente pegar o átomo, ele é formado pelo núcleo e pela eletrosfera, né? O que que acontece? A eletrosfera correm os elétrons e no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, né? Então aqui no núcleo do átomo aqui, ó, eu tenho os prótons e os nêutrons. E por volta do núcleo do átomo, eles estão girando os elétrons, daí o nome, elétrons, eletricidade. O que que acontece? Esse movimento dos elétrons é que vem a origem da eletricidade, tá? Então, uma coisa que também nós podemos observar, o elétron é a carga negativa, os prótons são a carga positiva, né? Então, os elétrons que giram, né, eles são a carga negativa, certo? Então, aqui na estrutura atômica nós estamos vendo. Então, isso aqui, ó, é daqui que surge a eletricidade. Quando eu junto mais a união de vários elétrons, forma-se a corrente elétrica, tá bom? Então, os elétrons são daí que surge a eletricidade, é esse movimento dos elétrons, certinho? Bom, nós temos a eletricidade, ela é dividida em várias categorias, né? Nós temos a eletricidade estática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Primeiro a gente vai trabalhar com a eletricidade estática, tá? O que vem essa eletricidade estática, professor? Por exemplo, não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito. Por exemplo, eu tô no carro, né, dirigindo, de repente eu saio do carro, principalmente agora nesse tempo de agosto, aqui na nossa região, aqui no centro-oeste, que é muito seco, então a gente faz uma carga muito grande eletrostática. E se você encostar na coisa de metal, toma choque. Ou até mesmo em uma outra pessoa. Por isso que às vezes a pessoa toma choque um no outro, certo? Porque carrega energia eletrostática. Vou fazer um experimento aqui com vocês. Vocês podem pegar. Vocês também podem fazer em casa. Pega uma coisa de plástico, pode ser uma. Pica o papel em o papel bem pequenininho, deixa sobre a mesa, uma brincadeirinha até legalzinha para vocês fazerem, para vocês verem como funciona a eletrostática, certo? E aí, passa no cabelo, né? No cabelo,
ou esfrega uma lã de vidro, tudo mais. E aí agora você vai chegar o seu coisa lá, ó. O que que acontece? Tá vendo? Ó, ele atrai os papeizinhos. Então, isso aqui é uma corrente elétrica. O que que acontece? Eu estou reajuntando os elétrons, certo? E aí, as cargas positivas ficam de um lado e as cargas negativas do outro. O que que acontece? A carga negativa é atraída pela carga positiva, certo? Então, daí é que acontece a eletricidade. Então, a carga, como eu fiz isso aqui com a caneta, eu reajuntei os elétrons, ficam numa parte, e os prótons em outra, e aí quando eu encosto lá no papel, que ele está neutro, aí ele reajunta, e aí a carga negativa é atraída pela carga positiva, fazendo com que o plástico atraia o papel. Isso funciona a eletrostática, e aí também vocês entendem com o conceito de eletricidade, certo? Então, como eu já falei para vocês, as cargas elétricas, nós temos as cargas positivas e as cargas negativas. As cargas iguais, elas se repelem, né? Por exemplo, a negativa com negativa, ela é repelida, ela afasta. Né? No ímã a gente vê muito isso. Tem um lado que ele gruda muito fácil, né? E o outro que ele repele, certo? Então ali no ímã, no caso, ele funciona com polo. Eu tenho o polo norte e o polo sul. O polo norte atrai o polo sul e o polo norte repele o polo norte. A mesma ideia funciona aqui. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Aquele ditado, né? Os opostos se atraem, certo? Então vamos pensar, como que funciona o raio? É dessa mesma ideia. Dentro da nuvem está atritando, ela é formada por várias partículas de gelo, então eles ficam lá se atritando. Então acontece isso que a gente fez com a caneta aqui, ó. Vai gerando o quê? Uma eletricidade. Aí arrumou ali, então se a nuvem ficar carregada negativamente, o negativo é atraído pelo positivo. Então a nuvem está negativa, aí ela precisa descarregar aquela carga elétrica. Como que ela vai acontecer? Ou ela descarrega em outra nuvem, né, que faz aqueles clarões, raios no céu mesmo, dentro dela mesmo, né? Ou ela descarrega no chão formando o raio. Né? Então sempre a carga negativa vai para positiva, tá? Mas professor, então tá, e se ela tá atritando lá e se ela formar cargas positivas, como que acontece? Né? Ela não vai jogar o positivo para baixo, não. Aí o que acontece? A Terra manda a energia negativa para a nuvem. O que? O raio sobe? Sim. O raio tem a possibilidade de ir de baixo para cima, tá? Mas a cada 1000 raios que cai de cima para baixo, um sobe, tá bom? Então pode acontecer sim do raio subir, porque a Terra faz o quê? Ela tem que neutralizar a nuvem, né? Então, para as cargas ficarem neutras novamente, então ele manda carga negativa para a nuvem e aí ela se dissipa, certo? Então, é isso o nosso conceito que nós vamos ver hoje. Hoje é mais teoria, tá? Na próxima aula a gente vai brincar com a lei de Coulomb, que uns calculinhos, que eu sei que vocês estão doidinhos, mas a gente tem que esperar um pouquinho, né? Hoje é mais aula conceitual, certo? Então, cargas negativas repelem cargas negativas. Cargas negativas são atraídas pelas cargas positivas. Cargas positivas repelem cargas positivas. Cargas positivas atraem as cargas negativas, certo? Então aqui, ó, cargas de sinais contrários se atraem, cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem, cargas de sinais iguais se repelem. Certinho? Espero que tenham entendido um pouquinho o conceito. Copiem aí o texto que eu vou passar para vocês e até mais. Qualquer coisa, estou aí no WhatsApp para tirar dúvidas de vocês, tá? Tchau.